Bom dia, nós somos a equipe Restart da Sala 8 e nós vamos apresentar sobre as grandezas escalares e vetoriais. Bom, o que são as grandezas escalares? A grandeza escalar é tudo aquilo que pode ser medido e é definido por ser composto por um valor numérico associado a uma unidade de medida. Ou seja, o que significa isso? Elas são as coisas que a gente pode mensurar e é representado por um número e uma unidade de medida, como por exemplo a massa, o tempo, a temperatura, e mais para frente eu vou falar sobre as suas unidades. Então, aqui em alguns exemplos nós temos a massa de uma pessoa de 57 quilos. Então, a massa seria a grandeza, 57 a representação numérica e quilogramas a unidade de medida. A temperatura da sala de aula é de 27 graus Celsius. Então, a temperatura é a grandeza, 27 é a representação numérica e Celsius a unidade de medida. E o volume de uma caixa de leite é de 1 litro. Então, o volume é a grandeza, 1 é a representação numérica e litro é a unidade. Nas unidades de grandezas escalares, nós temos o SI, ou Sistema Internacional de Unidades. O que é ele? Ele é basicamente uma padronização das unidades utilizada internacionalmente. Então, nós temos as grandezas, as unidades e o símbolo de cada uma delas. Então, assim, na temperatura, a unidade do SI é Kelvin e o símbolo é um K maiúsculo. No comprimento, a unidade é metro e o símbolo é um M minúsculo. Na massa, a unidade é quilograma e o símbolo é um kg. Na corrente elétrica, a unidade é ampere e o símbolo é um A maiúsculo. Na intensidade luminosa, a unidade é candela e o símbolo é CD. Na quantidade de matéria, a unidade é mol e o símbolo também é mol. E no tempo, a unidade é segundo e o símbolo é um S minúsculo. Algumas grandezas escalares também podem ter sinais. Então, assim, umas são sempre positivas, como massa, área, volume, e outras podem ser tanto positivas quanto negativas, como, por exemplo, a temperatura, o tempo ou a carga elétrica. Então, aqui nesses exemplos, nós temos -10, -9, -8, -7, que seria, numa partida de foguetes, uma contagem regressiva. Então, ela começa do número negativo até chegar no zero. E no exemplo 2, nós temos a carga negativa, que pode ser de -5 coulombs ou a carga positiva de 3 coulombs. Então, como está escrito ali, ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Prefixos de unidade. Os prefixos múltiplos adotados pelo Sistema Internacional de Unidade facilitam a leitura de números que estão presentes em nosso cotidiano. Um conjunto de prefixos de unidade, conhecido como prefixos SI ou prefixos métricos. Um prefixo SI é o nome que precede uma unidade de medida para indicar um múltiplo ou submúltiplo de unidade. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as grandezas vetoriais. Elas não são determinadas só por um valor, pode ser uma direção, um sentido, um número ou uma unidade, e elas são representadas pelos vetores. Os vetores são usados para mostrar as grandezas vetoriais, né, como eu já falei, e elas mostram tamanho, direção ou um sentido. Pode ser na direção vertical, horizontal ou no sentido negativo ou positivo. Aí aqui alguns exemplos de grandezas vetoriais, que é a velocidade, que são metros por segundo ou quilômetros por hora, força, que são newtons, ou aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, que fazem uso dessas grandezas. Bom, eu vou falar um pouco dos tipos de vetores. O vetor livre. Vetor livre é aquele que fica caracterizado completamente, de forma que conhecemos seu módulo, direção e sentido. Vetor deslizante é aquele que precisamos conhecer a reta suporte que o contém, além da direção, módulo e sentido, também conhecido como cursores. Vetor ligado é aquele que, além de conhecermos a direção, módulo e sentido, precisamos conhecer o ponto em que sua origem está localizada. Também é conhecido como vetor posição. Outros tipos. Vetor nulo
é aquele que possui módulo igual a zero com direção e sentido indeterminados. Vetor oposto é quando devemos levar em consideração que existe o vetor que conta com o mesmo módulo e direção, mas sentido oposto. Vetor resultante é o nome dado ao vetor que se obtém após realizar-se uma soma vetorial, pois também é chamado de vetor soma. Na soma vetorial, devemos considerar o módulo, a direção e o sentido dos vetores para encontrarmos o vetor resultante. Pode ocorrer por meio de várias operações, como na imagem aparece o resultante 4 indo para leste e o resultante 3 indo para o norte. Operações com vetores. No total, eles são 5. Adição, subtração, vetores perpendiculares, oblíquos e vários vetores. Imagine que você queira empurrar um objeto. A força que você aplica sobre ele precisa estar na direção e sentido em que você pretende movimentá-lo, ou não chegará ao resultado desejado. Se desejar que o objeto vá para frente, logicamente não adiantará empurrá-lo para baixo. Isso porque a força é um exemplo de grandeza vetorial. Bom, daí sobre os tipos, a adição é quando os vetores têm o mesmo sentido, mesma direção e eles são paralelos. Tem esse ângulo nulo. Daí, para a gente fazer a soma dos módulos, a gente pega o tamanho equivalente dos dois e junta, fazendo uma resultante que é a maior. E daí a gente tem uma fórmula para simplificar, que é o módulo da resultante é igual à soma do módulo do vetor A e do vetor B. Daí na subtração, eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Eles continuam sendo paralelos, mas o ângulo entre eles é de 180. E daí, diferentemente da adição, a resultante fica menor. Você pega a diferença entre eles, pega do maior, subtrai o menor, e daí essa seria a sua resultante. Daí a nossa fórmula é o módulo da resultante é igual o módulo do A, que é o maior, menos o módulo do B, que é o menor. Daí os valores perpendiculares é quando os vetores entre si fazem um ângulo de 90 graus. Quando o final de um o final do um termina no começo do outro. E daí, para fazer isso, você usa da teorema de Pitágoras. Você usa da hipotenusa e dos catetos. Daí a fórmula é o módulo da resultante ao quadrado igual à soma do módulo dos catetos ao quadrado. Daí o oblíquo é quando eles não se encaixam em nenhum dos outros casos, eles acabam tendo um formato de um paralelogramo. E daí, dentro deles, eles têm um ângulo, que é o θ, que pode variar. E daí você usa a mesma fórmula do anterior, que é o teorema de Pitágoras, e ainda acrescenta mais um pouco, que é mais 2 vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo θ. É quando você tem vários vetores, você deve conectar todos eles, independente da ordem, sempre com um começando onde termina o outro, e após colocar todos eles em sequência, você coloca uma resultante, ligando o primeiro e o último. Após isso, você soma todos os x e os y, que são da decomposição, e faz o teorema de Pitágoras. Bom, método do gráfico. Bom, para a gente definir o método gráfico, a gente precisa primeiro definir uma origem, o ponto zero. Depois que a gente define a origem, a gente move o primeiro vetor de modo que sua origem coincida com o ponto zero. E assim sucessivamente, até terminarem os vetores de que devem ser somados. Bom, aqui tem 4 representações, onde a junção do gráfico 1 com o gráfico 2 e o 3 tem como resultado final o gráfico 4. Decomposição de vetores. Par ordenado. Pela regra do paralelogramo, a soma vetorial dos vetores ortogonais Vx e Vy
nos fornece como resultado o próprio vetor v. Desta forma, podemos concluir que v é igual a vx mais vy. E há também outras formas de encontrar o vetor resultante, como, por exemplo, a lei de cosseno e a relação trigonométrica. Na lei de cosseno, nós temos três fórmulas, sendo elas a primeira, a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. A segunda, b ao quadrado é igual a quadrado mais c quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de beta. E a terceira sendo c quadrado igual a b quadrado mais a quadrado menos 2 vezes b vezes a vezes o cosseno de θ. E na relação trigonométrica, a gente utiliza de... E na relação trigonométrica, a gente utiliza de conhecimentos gerais da geometria e da fórmula de Pitágoras para fazer o cálculo. No exercício número 1, onde diz assinale alternativas que contêm apenas grandezas vetoriais. A alternativa correta é a letra C, onde diz assim: momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. Por que a letra C? Porque elas precisam de uma direção ou sentido. Não são definidas apenas com valores numéricos ou unidade. Pode passar. No exercício número 2, eles dão a imagem das retas A e B e C. A e B é 3 milímetros e B e C é 4 milímetros. Ele pede para você marcar a alternativa correta, que calcula, né, a distância percorrida pela partícula. A alternativa correta é a letra B, que diz assim: a distância total percorrida pela partícula é 7 milímetros e o deslocamento é 5 milímetros. Para a gente chegar no 7 milímetros, foi preciso somar A e B e C, né? Que o resultado foi 7 milímetros. Para calcularmos o deslocamento, foi feita a soma da fórmula, que é A e C ao quadrado igual a e B ao quadrado, mais B e C ao quadrado, que deu A e C ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que deu A e C ao quadrado igual a 9 mais 16, que deu A e C ao quadrado igual a 25. E o resultado final foi 5 milímetros. E o deslocamento da reta de A a C é 5 milímetros. Pode passar. No exercício 3, ele pede para assinalar a alternativa correta que marca a força que a massa aplica sobre a caixa. Que a alternativa correta é a letra D, que é 40 newtons. No exercício, ele nos dá o valor da caixa, que é 5 gramas, que é 5 quilos, perdão. E a força vertical de 10 newtons. Para chegarmos no 40 newtons, vamos fazer a fórmula. Vamos calcular a fórmula, que é F mais N menos P igual a 0, que deu 10 mais N menos M vezes G igual a 0, que no caso o M é a massa e o G é a gravidade. Aí deu N igual a M vezes G menos 10, que deu N igual a 50 menos 10, que no caso a gente calculou o M vezes o G, que no caso a massa era 5 e a gravidade era 10, que deu 50. E o resultado final foi 40 newtons. E aqui finalizamos nosso seminário de física, grandezas escalares e vetoriais. A equipe 4 Restart desde já agradece. Muito obrigada e tchau.